tanto o Calc do BR Office, certo? Como o Excel do Microsoft Office, do pacote Office. Então nós temos aqui algumas questões, alguns assuntos aqui relacionados ao BR Office Calc. Então, programa de planilhas do BR Office, mas também vamos pegar essas questões e abrir janela aqui do Excel para fazer as comparações. Dentro dos comandos que a gente vai ter aqui nas questões de Calc, a gente vai fazer as devidas comparações também com o programa da Microsoft, que é o Excel, e a gente pretende fazer isso também com os programas em outros vídeos aí de edição de textos, também o Writer do BR Office e o Word do pacote Office da Microsoft. Também fazer umas comparações entre Internet Explorer e Mozilla Firefox, entre o Windows e Linux. Então a gente fazer uma mesclagem aqui, já que esses tipos de programas livres e comercializados, né, proprietários, são bem cobrados em concursos. Às vezes só um, às vezes só o outro, mas na maioria das vezes os dois. Então muitas vezes a gente vê em edital sendo cobrado tanto o pacote Office da Microsoft como o BR Office, tanto o Windows como o Linux. Então, a gente acha aqui que deve ser interessante a gente gravar aqui alguns vídeos fazendo comparações entre esses dois programas. Em um determinado comando, em uma questão, o que a gente tem de comum entre eles, igual, e o que a gente tem de diferenças entre esses programas. Então, nesse vídeo que a gente vai gravar hoje, a gente vai fazer aqui algumas comparações entre o BR Office Calc e o Microsoft Excel, que são os programinhas de planilhas eletrônicas que são cobrados nos concursos. Então, a primeira questão que a gente tem aqui diz que, ao se clicar na alça de preenchimento da célula ativa B4, que contém o número 40, e arrastar até a célula B6, as células B5 e B6 exibirão, respectivamente, os números 41 e 42. Antes de ler aqui a questão, eu esqueci, deveria ter mostrado aqui uma figura para essas questões aí que nós vamos analisar. Essa figura tem dados na coluna A, Maria, Carlos, César e Alexandre, mais alguma coisa que está aqui ocultando nesse momento na célula. Na coluna B nós temos números 10, 20, 30 e 40. Então, acerca desta figura e dos conceitos a respeito do programa BR Office Calc, versão 3.2, julgue os itens a seguir. Então, com base nessa figura, a gente vai julgar os itens. Por isso que na questão, que nós já fizemos lá a leitura, a primeira, indica que na célula ativa, está aqui o cursor, célula B4, existe o número 40, e a alça de preenchimento dessa célula ativa, que é esse pequeno quadrinho preto, que fica no canto inferior direito da célula ativa, vai ser arrastada até as células B5 e B6, ou seja, duas células abaixo. Então, tanto no Excel como no Calc, quando você clicar no canto inferior direito de uma célula que esteja ativa, você clica na célula, você vai ver que no canto inferior direito vai ficar um pequeno quadrinho preto. Então, nós chamamos isso de alça de preenchimento, ou botão auto-preenchimento. Você clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta para baixo, para a direita, para a esquerda, para cima, nunca na diagonal, sempre na vertical ou horizontal. Então, isso funciona como uma cópia daquele conteúdo. Se a célula tem um texto, copia o texto. Se a célula tem um número, copia o número. Se esse número é resultado de um cálculo que foi inserido na célula, aí vai ocorrer a cópia do cálculo. Assunto esse que em vídeos anteriores nós já comentamos e muito, né, em questões de Excel e de Calc. Quando você copia um cálculo, se esse cálculo ele tem referências, endereços de células, essas referências podem se modificar, gerando um novo cálculo na célula para onde for copiado esse cálculo. Então, a alça de preenchimento ela funciona como uma cópia da célula, seja texto, seja número, seja data, seja cálculo. E no caso do BR Office Calc, primeiramente, já que a gente está analisando e vai analisar aqui questões de Calc, no caso do BR Office Calc, se eu clicar no canto inferior direito da célula, alça de preenchimento, e arrastar duas células abaixo, esta célula tendo o número 40, como foi indicado lá na questão, que contém o número 40, e a alça de preenchimento vai ser arrastada para as células B5 e B6. Essas duas células abaixo, elas vão conter os números 45, 41 e 42. Essa questão aqui, para o Calc, ela é verdadeira. Por quê? Porque quando se arrasta pela alça de preenchimento uma célula que tem um número,
Se você arrastar para baixo ou para a direita, os números serão incrementados, ou seja, vai seguir uma ordem ou uma sequência numérica. Então nós já vamos aqui alternar para uma janelinha do BR Office Calc, está aqui, é o BR Office Calc versão 3.2, tá? E nessa janela aqui do BR Office Calc, nós colocamos uma planilha idêntica à planilhazinha que a gente teve lá na questão, na figura. Está aqui. Então nós temos na célula B4 o número 40. Vou clicar na célula B4 e vou ver que a alça de preenchimento aparece no canto inferior direito dessa célula. Então, como você pode não estar visualizando essa pequena setinha aqui no nosso vídeo, você pode abrir aí o BR Office Calc, certo? Clicar numa célula qualquer e vai ver esse pequeno quadrinho preto no canto inferior direito da célula. E tendo o número 40 nessa célula ativa, nós vamos clicar nessa alça de preenchimento e arrastar 2 células abaixo. E nós vamos ver aqui o resultado, 41 e 42, certo? Então este é o resultado, 41 e 42. Agora vamos alternar aqui para uma janela do Excel, que nós já deixamos aqui também. Com esse mesmo conteúdo, e está aqui na célula B4, número 40. Já no Excel, o que acontece? Quando uma célula tem um número e você arrasta pela alça de preenchimento, esse número apenas é repetido. Copia o próprio número sem gerar uma sequência numérica. Então, célula B4, alça de preenchimento dessa célula, arrastando com o botão esquerdo do mouse 2 células para baixo. 40, 40. Então, no caso, já existe essa diferençazinha aqui entre o Excel e o Calc. A questão lá é de Calc, verdadeira. Se fosse uma questão de Excel, falsa. Então o Calc, ele, quando você utiliza a alça de preenchimento arrastando a célula que tem um número, ele já gera uma sequência numérica, uma série. E no Excel apenas o número é repetido, tá? Nessa situação existe essa diferença. Na situação da célula ter um cálculo, aí já não tem diferença. O cálculo que vai ser copiado, se tem referências de células, essas referências elas podem se modificar automaticamente na cópia do cálculo. Se a célula tem um texto, o texto é copiado igual, o mesmo texto para as demais células, tanto no Excel como no Calc. Agora, nós também criamos aqui uma situação nos dois programas que também é igual, certo? Quando você tiver uma célula que tem um texto seguido de um número, vamos lá, passar aqui para uma outra planilha. E nessa outra planilha, nós vamos ter aqui na célula 1 o texto, sala 01. Então é um texto seguido de um número. Então vamos ver o que vai acontecer, tanto no Excel como no Calc. No Excel, nós vamos ter uma sequência numérica, gerando aqui sala 01, sala 02, sala 03, sala 04. Então texto seguido de número, tanto no Excel como no Calc, ocorre isso daqui, uma atualização numérica. Depois nós temos aqui, quinta-feira, tanto no Excel como no Calc, se eu colocar o nome completo de um dos dias da semana e arrastar pela alça de preenchimento, o Excel e o Calc, eles vão realizar uma sequência nesses dias da semana. Então, quinta-feira, quando eu arrastar pela alça de preenchimento, sexta-feira, sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira. Então, cria essa sequência com os dias da semana. Se eu colocar o dia da semana com os 3 primeiros caracteres, tipo abreviado, então também vai gerar uma sequência abreviada. QI, SEX de sexta, SAB de sábado, DOM de domingo e por aí vai. Já se for colocada numa questão de concurso, somente a palavra quinta, sexta, certo? Ou terça. Então o que vai acontecer? Se não tiver quinta, feira, então vai repetir só a palavra quinta. Então vejam aí, quinta, 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 quinta. Então tem que estar o nome completo
com tracinho e a palavra feira depois, segunda-feira, terça-feira, para que os dois programas, tanto Excel como Calc, façam essa atualização, ou então, nos 3 primeiros caracteres, né, a abreviação, e arrastar também vai criar essa sequência com os dias da semana. Só a palavra quinta, ou só a palavra sexta, ou só segunda, apenas vai copiar a mesma palavra sem gerar a sequência dos dias da semana. E a mesma coisa que nós falamos aqui, também com os meses do ano, ou o nome completo, ou os 3 primeiros caracteres. Aqui a gente tem bem no cantinho, MAI, de maio, JUN, JUL, AGO, SET, então abreviado, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Se eu tivesse colocado o aqui de maio, o nome completo, seria junho, julho, agosto, setembro, outubro, também o nome completo. Então, em todas essas situações aqui que eu realizei no Excel, certo? Sala 01, atualizou, sala 02, 03, 04, 05. Quinta-feira, atualizou sexta-feira, sábado, domingo. Abreviado, atualizou, só a primeira parte do nome da semana não atualizou, e os meses do ano atualiza, o nome completo ou abreviado. Em todas essas situações, eu vou alternar aqui agora para a janela do Calc, passar para uma outra planilha que a gente já deixou também as mesmas informações já aqui prontinhas, e nós vamos ter exatamente o mesmo resultado. Sala 01, sala 02, sala 03, sala 04, 05. Quinta-feira, também ocorrendo uma atualização. Sexta-feira, sábado, domingo, segunda-feira. QI, abreviado, também vai ocorrer uma atualização. SEX, SAB, DOM, SEG. Agora, somente a palavra quinta não vai ocorrer atualização. Quinta, 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 apenas a cópia da própria palavra. E por fim lá, o mês do ano. MAI, de maio, no caso, JUN, JUL, AGO, SET. Então, todas aquelas situações lá que a gente mostrou no Excel, utilizando a alça de preenchimento, aqui no Calc, tendo exatamente o mesmo resultado. Então, até agora, com relação à alça de preenchimento, a diferença foi exatamente a informação que estava naquela questão. Que era que se uma célula tem o número 40 e você arrasta 2 células para baixo pela alça de preenchimento, o resultado vai ser o quê? No Calc, que é o caso da questão e é verdadeira, gera lá os números 41, 42. Já no Excel, repete o número 40, 40. Então, uma diferença aí da alça de preenchimento. E uma outra aqui também que nós vamos mostrar é a seguinte. Vamos lá. Vamos apagar aqui tudo isso e vamos colocar aqui MAI, JUL. Eu estou colocando aqui MAI-JUL, os 3 primeiros caracteres do mês de maio, do mês de julho. Então, estou saltando aqui o mês de junho. Então, no caso, eu vou selecionar essas 2 células e vou arrastar pela alça de preenchimento. Quando nós selecionamos 2 números, como por exemplo 10 e 20, e arrastamos pela alça de preenchimento as 2 células selecionadas, ocorre uma progressãozinha aqui, mantendo essa mesma diferença entre os números contidos nas 2 células. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. A mesma diferença entre os números. A mesma coisa ocorre no Excel. Já com os dias da semana ou os meses do ano, vejam o que acontece. Eu coloquei maio, julho, abreviados, selecionei as 2 células e puxei para baixo pela alça de preenchimento. Então, ele não manteve essa diferença aqui, saltando sempre um mês e colocando o próximo. Depois de julho, veio agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, uma série de meses do ano. Essa sequência aí, sem saltar nenhum mês. Já no Excel, vamos ver o que acontece. Maio, julho. Então, se eu selecionar as 2 células e puxo pela alça de preenchimento, depois de julho nós não vamos ter agosto, vamos ter SET, setembro, NOV, novembro.
Quer dizer, depois de julho, saltou agosto e foi colocado na próxima célula já setembro. Depois de setembro, não veio outubro. Pulou outubro, veio novembro. Então, quer dizer, isso daqui, inclusive eu lembro que já caiu em um concurso de TRE do estado do Ceará. Foi cobrado pela Fundação Carlos Chagas dessa maneira. Então, essa sequenciazinha, saltando meses do ano ou dias da semana, vai ser mantida no Excel, e no Calc não. No Calc ele vai seguir uma sequência com os meses do ano, ok? Então, aquela questãozinha 01, a questão verdadeira, né, indicando que no Calc, se você tem um número numa célula, arrasta pela alça de preenchimento, o Calc vai seguindo uma série numérica a partir daquele número. E no Excel, o que acontece? O número apenas se repete, não gerando uma série numérica. Para a gente encerrar esse vídeo aqui, nós vamos aproveitar aqui uma janela do Excel, que é essa janelinha. Vou apagar tudo isso aqui de uma vez. E vou colocar o número 10 dentro da célula B1. Vou pressionar a tecla Ctrl no teclado. Vou clicar na alça de preenchimento e vou arrastar algumas células abaixo. Vejam o que aconteceu no Excel. 11, 12, 13, 14, 15. Isso por quê? Porque eu estava com a tecla Ctrl pressionada. Então, se no Excel o padrão é que se eu arrasto pela alça de preenchimento uma célula que tem um número, apenas ocorre a repetição do número. Se eu quiser que o Excel faça uma sequência numérica com esse procedimento, é só executar o procedimento com a tecla Ctrl pressionada. E no Calc é o contrário. Vamos para uma janela do Calc. Vamos colocar aqui o número 10 também. Já vimos que no Calc, se eu arrastar pela alça de preenchimento, vai gerar 11, 12, 13, 14, 15. Mas se eu executar com a tecla Ctrl pressionada, ele repete esse número 10 nas células abaixo. Então vejam que é o inverso. No Calc, por padrão, ele faz uma atualização numérica, uma série. Já se eu usar o procedimento com a tecla Ctrl pressionada, ele repete o número. Lá no Excel, por padrão, sem o Ctrl, ele repete o número. Mas com a tecla Ctrl pressionada, esse procedimento de arrastar pela alça de preenchimento, a célula que tem um número já gera uma série numérica, como nós vimos aqui. Ok? Então nós gravamos esse vídeo aqui para explorar exatamente o recurso chamado alça de preenchimento nos programas Calc e Excel do BR Office. E a gente volta num outro vídeo para continuar essas diferenças sobre esses programas aí de planilha.